Olá, gente. Hoje eu vou falar sobre algo que eu tava meditando essa semana ainda, né? E eu comecei a ter entendimento de algo que aconteceu há muitos anos na minha vida. Eu passei por um período quando eu era bem novinha, eu andava com o pessoal, né? Eles são profetas do cristianismo, e aí eu andava muito com eles, né? Aquelas pessoas que entregam profecias e mensagens e tal. Então, como eu andava muito com eles, às vezes eu era muito cobrada, né? Por eu não ter nada para entregar nunca. Tipo, mensagem, profecia, eles achavam um absurdo. Como que você anda com profetas e nunca entrega nada, Deus nunca te usa, e como se fosse culpa minha. Então isso me entristecia, às vezes eu chorava muito calada, né? Na hora que eu ia dormir, eu chorava porque eu não entregava, porque Deus não mandava. Eu não sentia nada, não vinha nenhuma mensagem para eu entregar. Então eu não entregava. Só teve uma vez que Deus me usou pela sua bondade e misericórdia na profecia, uma única vez. E uma outra vez ele mandou que eu entregasse uma mensagem. E como eu sempre tive muito temor e muito medo de falar coisas que Deus não mandou, eu fiz uma prova com ele, né? A gente estava lá na casa desse casal mesmo. E aí tinha uma moça que ia casar, moça não, né? Uma jovem senhora. Ia casar com um rapaz, os dois estavam ali no estabelecimento e Deus me falava sobre a preocupação dela de não ter nada para o casamento. Então ele mandou que eu falasse para ela que ela não se preocupasse porque ele ia providenciar tudo para ela. Já faltava pouco tempo para o casamento, não tinha nada. Eu acelerou meu coração e eu fiquei com medo daquilo ser coisa da minha cabeça. E aí eu perguntei, eu fiz uma prova no meu coração, no meu pensamento. Eu digo, Senhor, se é para eu falar isso mesmo, se isso veio de ti, então faça que comece a chover agora, né? Tava uma tarde muito bonita, não tinha nenhum vestígio de chuva para aquele momento. E assim que eu terminei de falar, não demorou nem, não foi em questão de segundos, começou a chover. Mas eu ainda fiquei insegura, que eu sempre tive muito medo dessas coisas, né? Eu acho muito grave você ficar falando coisas dizendo que foi Deus que mandou. É por isso que eu tinha muita cautela quando eu andava com esse povo. E eu andei muitos anos com eles e eu observava eles o tempo todo. Nem só eles, como todos, era muita gente. Eu tive muito contato com esse povo, né? Tipo aqueles negócios de encontro de vasos. Aí um pulava e outro saltava, e outro entregava mensagem, e um entregava mensagem por outro. E eu ficava sempre observando eles. Alguns ficavam meio incomodados comigo, porque eu era aquela pessoa que ficava quieta observando, mas eu não julgava. Eu só tentava entender eles. Eu não ficava julgando ninguém, que eu também sempre tive muito medo de tocar, de pôr a mão, dizer que não é Deus, que é demônio. Eu nunca fiz isso. Eu sempre tive medo. Alguns, às vezes, inventavam coisas dizendo que Deus mostrou, que eu zombava deles por dentro. E era cada coisa que falava que só vendo. E me entristecia muito, porque isso não acontecia. Então, eu acho que por isso é que eu sentia mais medo. Porque ver aquelas pessoas dizendo que eram usadas pelo Espírito Santo de Deus, falando que Deus revelou, que o Espírito Santo mostrou, coisa que não era verdade, isso me dava mais medo e temor, né? Porque isso é sério, gente. Às vezes você, por não entender uma pessoa ou não gostar, isso já aconteceu muito comigo nas igrejas evangélicas, de pessoas, mulheres, tipo mulheres mesmo, às vezes elas têm uma crise de ciúme, ela começa a inventar que Deus mostrou que você está atrás do marido dela e que o Espírito Santo mostrou que a pombagira está em você e é tudo mentira. A pessoa só está com uma crise de ciúmes e ela não sabe resolver o ciúme dela e fica inventando coisa. E o pior, o mais grave, é dizer que Deus mostrou, que o Espírito Santo revelou. Isso é muito sério, né? Então eu sempre sofri muito com isso, muito mesmo, e cada vez eu fui tendo mais temor. Tá, voltando ao assunto lá da prova. Eu ainda fiquei com medo, eu digo, Senhor, mas se for o Senhor mesmo, então faça com que a chuva pare imediatamente. E aí a chuva passou imediatamente. E aí eu entreguei aquilo para ela e realmente se cumpriu,
né? Quando eles casaram, o Eterno providenciou tudo, não faltou nada, tá? Mas foi essas únicas 2 vezes que o Eterno mandou entregar algo. Uma vez na profecia e outra vez na mensagem. Eu nunca gostei de brincar com as coisas de Deus. Eu sempre tive medo. E eu fui muito tentada a fazer isso. Muito mesmo. Se eu não tivesse tido temor, o Eterno não tivesse misericórdia de mim, hoje eu podia ser até famosa e estar aí ganhando dinheiro, entregando coisa que Deus não mandou, revelando coisa que Deus nunca mandou revelar, né? Ganhando dinheiro para ficar falando abobrinha e contando história em púlpitos de igreja, mas pela misericórdia dele isso não aconteceu. Aí eu me lembrei, nessa época, eu era bem novinha, faz muitos anos, e eu tive um sonho e eu contei para eles, os profetas, né? E eu não entendi nada desse sonho, só consegui entender agora, né? Depois que o Eterno me despertou e abriu os olhos para entender coisas que na religião eu não entendia e não via. Foi o seguinte, a gente chegava, nós 3, o casal e eu, na casa de um parente deles. E de repente eu olhava no quarto, assim, na porta do quarto, e eu via eles 2, tinham entrado lá e estavam dormindo, né? Tinha uma televisão enorme ligada e eles dormindo na frente da televisão. E aí eu ficava olhando e ficava ali na sala sozinha parada e de repente aparecia uma mulher de cabelos negros, uma mulher morena, toda bem produzida, de tipo biquíni, calcinha fio dental, praticamente nua. Essa mulher começava a fazer uma dança sensual na minha frente. Ela acariciava o próprio corpo, fazia uma dança muito sensual e olhava bem dentro dos meus olhos. E aí ela pegava um copo de água, não sei de onde que ela tirava aquela água, de água suja. Sabe quando tem enchente que o rio fica escuro? A água era daquela cor. E aí ela esticava os braços, olhando bem dentro dos meus olhos e mandava eu tomar. Só que eu sentia nojo da água por estar suja e virava o rosto e me recusava a tomar água. Aí o que ela fazia? Ela começava a dançar mais sensualmente ainda e acariciava o corpo, virava as costas e eu ficava observando ela. E aí ela vinha com o copo de novo, ela fez isso 3 vezes. E aí eu acordei, mas não tomei a água. E eu não sabia, né, que esse negócio da prostituta. Aí eu contei para eles e eles falaram na época que era pombagira. Você sabe que esse povo do cristianismo só pensa em pombagira, né? Era pombagira que queria me derrubar, que queria me transformar numa prostituta. E hoje eu sei que não é pombagira coisa nenhuma. Aquilo ali era o sistema religioso tentando esqueci o nome que se fala agora. Mas vocês vão entender, vocês já entenderam o que eu sei, né? Porque muita gente passa pelo sistema religioso, mas se me contaminar. Mas ele não se contamina, ele é sincero naquilo que ele vive. Mas existem pessoas que a gente sabe que ela entra e ela se corrompe, né? Por quê? Por causa de dinheiro, por causa de fama. Ela entrega aquilo que Deus não mandou, ela revela o que Deus não mandou, né? E coloca Deus nesse balaio de gato, nessa confusão toda, uma coisa muito séria. E aí eu entendo hoje que aquilo era o sistema religioso de hoje, né? Que é aquela embriaguez do sistema que se fala muito hoje. Né? Eu já vi essa semana mesmo, eu vi um vídeo que o povo está embriagado por esse sistema. É por isso que a mentalidade deles está fechado e eles não enxergam. E é isso mesmo. E eu fui assim, não enxergar. Mas graças a Deus o Eterno abriu o meu entendimento e hoje eu consigo ver aquilo que eu não via. E eu fico muito grata ao meu Criador por ele não ter deixado eu me corromper. Embora tenha tido muita oportunidade para isso, de aprender como fazer, mas eu não fiz. Tá? Aliás, na minha família, todos continuam evangélicos, meus irmãos, meus pais, mas ninguém nunca fez isso. Você não vai ver os meus irmãos, os meus pais,
dizendo, olha, Deus mandou te dizer isso sem Deus ter mandado. Olha, Deus mandou isso, Deus revelou sem Deus ter feito. A gente passa pelo sistema, mas não se corrompe, pela graça do Eterno. E o tempo deles de abrir os olhos vai chegar, eu sei disso. Eu comecei no início, quando eu comecei nessa caminhada, a tentar convencê-los. Aí vi que não é assim que funcionam as coisas, né? Há tempo determinado para todas as coisas. Eu estou no meu tempo, não sei como que vai ser para chegar o tempo deles, mas a mentalidade deles vai abrir e eu sei disso. Isso tem me causado assim uma certa tristeza, porque não é fácil você ver quando você descobre nesse mundo que a política é uma mentira, que o sistema religioso é outra mentira, que tudo nesse mundo é uma mentira. Isso dá uma angústia muito grande, né? Eu tô tendo assim ansiedade, tentando me controlar, pedindo graça ao Eterno. Aí você fica nesse desespero, querendo fazer as pessoas entender e elas se recusam. Umas olham para você com cara feia, outros deixam você falando sozinho, outros ficam olhando para tua cara como se tivesse hipnotizado, não entende nada que você está falando, é como se você falasse uma outra língua. E tem aqueles ainda que te olham com ódio nos olhos, né? Que já aconteceu comigo. E aí você vai vendo com o tempo que você não tem que ficar passando por isso. Eles estão no direito deles de não querer saber, de tapar a mente, os olhos e não entender. E você não tem que ficar se humilhando o tempo todo. E é só pedir ao Eterno que tenha misericórdia e dê oportunidade para que eles venham acordar e enxergar o caminho que eles estão trilhando, porque eles não conseguem entender o caminho que eles estão trilhando. Na cabeça deles é você que saiu do sistema que está errado, né? Porque vem tudo aquilo que falavam na religião, o que combateu o bom combate, porque aquele que for fiel até o fim herdará a coroa da vida. Então, na cabeça deles, por eles estar no sistema, eles estão sendo fiel, eles não foram... A gente é que está errado, a gente é que foi corrompido. Não entra na mente deles que é o contrário, né? Mas o Criador que acordou, que acorda uns, né? O mesmo poder que ele tem para despertar alguns, ele tem para despertar todos. Se ele ainda não despertou, ou muitos ele não vai despertar, porque eles não querem despertar, eles querem continuar no seu comodismo. E é um direito deles e você não pode fazer nada, né? E em 2019, naquela época que estava tudo fechado, para mim não mudou nada. Eu trabalhei normalmente, né? E eu tive um sonho que eu também não entendi. Só com o tempo que eu vim entender. Com essa coisa da embriaguez do sistema. Eu chegava e ia numa estrada de terra, e aí eu ia encontrando pessoas, todas elas eu conheço, e aí eu tentava falar com elas, só que elas não me entendiam, ficavam olhando para mim. Algumas ficavam, como se fosse, sabe um vídeo quando você põe ele bem lento? Era assim, então eles falavam com a língua enrolada como se tivesse bêbados mesmo, né? E não entendiam o que eu falava, eles respondiam outras coisas que não tinham nada a ver com o que eu tinha falado. E eu encontrei várias dessas pessoas. E aí eu ficava decepcionada, porque eles não entendiam e eu não sabia o que fazer. Aí de repente eu cheguei numa sala, tava todas as pessoas que eu encontrei no caminho e outras que eu não encontrei, mas eles estavam sentados em círculo. Nessa sala eu estava em pé, encostada na parede e fiquei observando eles. E aí era engraçado, porque eles conversavam entre eles. Eles sorriam e eles se entendiam. Eles só não entendiam a mim, porque eu já não falava mais a língua deles. A minha língua era outra, né? E eles não entendiam e ali eu fiquei mais triste ainda. Fiquei parada observando. Eles conversavam e davam risada e aquela coisa toda, mas a mim eles não entendiam, né? Infelizmente. Aí eu fiquei sem entender. E depois eu fui entendendo, eles estão embriagados pelo sistema, né? Esse sistema corrompido, e eles não conseguem mesmo, porque a gente já não fala mesmo a mesma língua. Na verdade, eu falo outra hoje, né? E eu sou muito grata ao meu Criador, por ele ter tido a misericórdia, a bondade de ter aberto os meus olhos. Porque, embora tenha sido muito doloroso para mim,
principalmente por ver pessoas que eu conheço, que eu não sei como que vai ser o futuro dessas pessoas. A gente já entrou aí no princípio de dores e as pessoas não se ligaram nisso, estão todas adormecidas, pensando em bens materiais, pensando em satisfazer as suas vontades carnais, não estão nem aí para nada. E quando eu paro para pensar que essas pessoas só vão conseguir despertar no meio da grande tribulação, isso me dói muito, né? E aí eu começo a ficar aflita, mas aí eu vou pedindo a graça do Pai, que Ele me fortaleça, que Ele me dê graça, para que eu suporte tudo isso, né? Porque não é fácil, irmão, não é fácil mesmo. E eu não me preocupo só pela minha família, pessoas que eu conheço, e que não é fácil. Você imagina o seu povo, ente querido seu. Eu sei que muitos dentro da minha família vão aceitar aí essa marca maligna que vão colocar no mundo e não vão se dar nem conta, porque estão num sono tão profundo que não vão saber nem o que estão fazendo. Outros vão despertar no meio da grande tribulação, sem saber para onde ir. E aí, até esse tempo chegar, ninguém vai ter mais vídeo na internet para aprender, porque hoje em dia a gente tem os vídeos para aprender, mas o povo quer diversão, o povo quer vídeo que fala de bênção, de decreto de vitória, de casa própria, de carro do ano, de fazenda, de sei lá o quê, ao invés de tentar aprender e se preparar para esse grande momento. Mas a gente não pode fazer nada, a gente não tem o controle. Quem tem o controle disso tudo é o Eterno, é o Criador e o seu Filho. E o que a gente pode fazer é isso: tentar falar através de um vídeo, de alguma coisa, uma pessoa ou outra que está disposta a ouvir, e orar por essas pessoas, né? Então, é isso o meu vídeo de hoje, né? É um orando pelo outro, é orando por vocês, vocês orando por mim, tá? E desde já eu agradeço a você que viu o vídeo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero que Ele queira, se não quiser, amém também, tá bom?